Passo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleidson Cardoso Rubim. Obrigado, ministro Vital. Muito bom dia a todos. Como o Daniel já adiantou, o Ministério do Planejamento conduz uma parte desta agenda mais ampla de desburocratização, com um foco particular na oferta de serviços públicos por meios digitais, na integração das bases de dados de governo, algo que já tem rendido alguns frutos e que nós imaginamos possa se constituir num caminho de excelência bastante promissor para a melhoria da posição do país nos rankings internacionais. Eu, inclusive, trago aqui, para ajudar um pouco nas nossas reflexões, alguns dados, alguns deles, inclusive, batem com este sumário que foi distribuído pelo Tribunal de Contas da União. Este primeiro gráfico mostra os dados mais recentes do relatório de competitividade global, que é publicado a cada 2 anos pelo Fórum Econômico Mundial. De fato, o país ocupa, nesse momento, essa 80ª posição entre os 137, e um dado que chama muita atenção é que o país já ocupou uma posição muito melhor num passado não tão distante, né? De fato, em termos de competitividade, o país tem perdido posições relativas na comparação com os outros países que são avaliados também por esse relatório. O que temos de informação adicional aqui neste gráfico é o desempenho do país em cada uma das 12 dimensões que o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial designa como pilares, em que a posição do país ela é tanto melhor quanto mais distante o país estiver da posição central neste gráfico. E ali a gente já percebe que uma das dimensões em que o país tem um desempenho muito bom é a dimensão de tamanho de mercado, por razões bastante óbvias. Nós temos não só a possibilidade de contar com um mercado interno amplo, mas nesta dimensão tamanho do mercado também está incluída a possibilidade de inserção do país nos mercados internacionais, naqueles elementos do setor produtivo em que o país se destaca fortemente, a área de commodities e a área agropecuária. Mas podemos também perceber quais são as dimensões, eu acho que é nisso que nós deveríamos nos focar, em que o país tem o desempenho pior. Salta ali aos olhos o primeiro pilar e o 12º pilar, o pilar das instituições e o pilar da inovação, e há, inclusive, uma relação de causa e efeito do desempenho de um pilar sobre o outro. O fato é que as nossas instituições têm oferecido uma resistência bastante forte à inovação. Então, a inovação ela não se desenvolve um pouco por falta de apetite ao risco das instituições que deveriam incorporar isso como estratégia de realização de suas atividades, e a falta de inovação, o apego a processos eminentemente burocráticos e essencialmente analógicos é que faz com que a sociedade também não consiga enxergar as instituições com o nível de confiança que se deveria haver nesta relação do Estado com a sociedade. A mancha em cinza mostra o desempenho dos países da América Latina. Então, de um modo geral, o país se comporta de forma bastante similar ao dos demais países da América Latina, com um desempenho que sobressai no tamanho de mercado e, em alguma medida, também na parte de prontidão tecnológica, o que mostra que o nosso problema de inovação não é falta de vocação, longe disso, é um país vocacionado ao desenvolvimento tecnológico, mas que precisa transformar isso em estratégia real e concreta, saindo apenas do aspecto potencial. E um desempenho em ambiente macroeconômico ainda muito afetado pelo cenário de recessão que vigorou de 2014 até 2016. Bom, aqui uma outra visão da posição do país, agora especificamente em governo eletrônico. Nós estamos apenas na 51ª posição do ranking da pesquisa mais recente, que data de 2016, elaborado pelas Nações Unidas. E um dado que precisa ser observado com muito cuidado é o seguinte: mesmo na América do Sul, o Brasil hoje não é referência em governo eletrônico. O país que mais se destaca na região é o Uruguai. Recentemente, o Uruguai foi convidado
a integrar um grupo dos 7 países que mais avançam em governo eletrônico neste momento. É algo que já era de se esperar, porque o Uruguai está colhendo os frutos de uma decisão tomada 10 anos atrás. O mesmo processo que nós estamos iniciando agora na agenda que o presidente Temer elegeu como prioritária de 2016 para cá, foi um movimento realizado pelo governo do Uruguai em meados dos anos 2000, quando criou uma agência voltada exclusivamente para a digitalização do governo, vinculando esta agência à presidência da República, de modo que todos os demais órgãos da estrutura administrativa do governo uruguaio estejam sujeitos às diretrizes emanadas dessa agência. Nosso país viveu uma experiência recente de fragmentação nas ações de digitalização de governo. E aí nós temos algumas assimetrias. É o mesmo país que tem uma Receita Federal altamente informatizada, que colhe os frutos de mais de 30 anos de desenvolvimento nesta área, mas o país que ainda não conseguiu avançar, por exemplo, para a realização de matrículas nas escolas públicas por meio da internet. É o país que consegue processar os votos de 100 milhões de eleitores no espaço de 2 horas e meia, mas não consegue ainda assegurar um atendimento universalizado na marcação de consultas pela internet. Então, essas dicotomias mostram que, como eu falei, o nosso problema não é de vocação tecnológica, o nosso problema é de unicidade de estratégia. Nós temos permitido que cada ministério siga uma metodologia e cada ministério ou cada área do governo tenha um impulso diferente, alguns com mais ênfase, outros ainda de forma mais precária, e enfrentamos, para o cidadão, enfrentamos essa dificuldade de dar uma mensagem unificada para ele. Bom, além disso, nós temos aqui alguns dados de algumas pesquisas já de caráter mais qualitativo, de que a relação do Estado brasileiro com os cidadãos é uma relação hoje deteriorada, especificamente pela desconfiança nas instituições. Não se trata tanto de um problema da percepção em relação a pessoas, né, às vezes a figura do dirigente, do prefeito, do governador, do ministro, do presidente, mas principalmente das instituições, porque há uma incredulidade a respeito da capacidade de resposta das instituições às suas demandas. O mesmo cidadão que já se habituou a chamar o táxi pelo celular, a pedir uma pizza no fim de semana pelo celular, a pagar as suas contas pelo celular, é aquele cidadão que tem calafrios quando ele sabe que tem que peticionar um documento no órgão público, porque a primeira imagem que vem à sua mente é a imagem da fila, e a primeira preocupação que o assombra é o tempo que ele vai perder naquela fila. Então, como eu falo de relação de desconfiança das instituições, isso não tem necessariamente um vínculo com a forma como as instituições se comunicam com a população, mas a imagem que foi constituída ao longo de décadas por essa incapacidade das instituições de reverem os seus procedimentos internos e a sua forma de se relacionar com o cidadão. Isto, portanto, poderia ser sumarizado nesse distanciamento, né, a que eu me referi agora há pouco, de termos uma sociedade cada vez mais digital e um governo ainda muito preso a padrões analógicos. Dos vários componentes que integram esta relação entre governo e sociedade, a prestação de serviços é a que tem o maior peso nesta percepção da sociedade. Nós poderíamos ter uma situação de um governo que enfrente dificuldades econômicas, mas se ele consegue prestar os serviços com qualidade, ele ainda assim consegue obter da população uma credibilidade e um referendo às suas ações maior do que aquele governo que, mesmo numa situação de bonança econômica, enfrente problemas de prestação de serviços. Afinal de contas, os serviços que são prestados ao cidadão é o canal por excelência do relacionamento do governo com a sociedade. E dentro desta dimensão dos serviços prestados, a qualidade dos serviços é
o fator com maior peso. Agora, temos que nos perguntar de quais serviços estamos tratando, que serviços são prestados ao cidadão. Muitos dos senhores já devem ter ouvido afirmações do tipo: o cidadão ele não consegue estabelecer uma diferenciação muito nítida entre os serviços prestados pelo município, pelo Estado ou pela União. Isto é verdade em termos, tá? Em termos, porque a tendência é que o cidadão consiga, com o passar do tempo, saber exatamente quem é o responsável pela prestação do serviço, porque as informações vão chegando ao cidadão de forma mais estruturada. No caso do governo federal, nós tínhamos aqui uma debilidade que pode parecer surpreendente, mas, enfim, ela corresponde até pouco tempo atrás, ministro Vital, à mais absoluta verdade. Quais eram os serviços, ou quais são, melhor dizendo, os serviços que o governo federal oferece ao cidadão? Não havia uma resposta para essa pergunta. Quantos são os serviços federais que o governo oferece ao cidadão? Também não havia uma resposta a essa pergunta. Nós não tínhamos no país, até pouco mais de 6 meses, até janeiro deste ano, por exemplo, nós não tínhamos uma relação exaustiva de todos os serviços oferecidos com seus respectivos ofertantes, com informações qualificadas sobre a forma de oferta, nível de digitalização e assim por diante. E se nós não sabemos nem mesmo qual é a composição da nossa carteira, é pouco provável que nós tenhamos, isso que eu tenho defendido aqui, uma estratégia unificada de prestação de serviços digitais ao cidadão. Perguntássemos, considerando o exemplo que eu dei, a Receita Federal, ok, lá estarão todos os serviços prestados pela Receita. Talvez o Ministério da Educação também tenha todos os seus, mas o cidadão teria que recorrer a órgão por órgão para saber exatamente quem oferece cada tipo de serviço. E não havia um único repositório ou não havia um lugar onde ele pudesse pesquisar quem oferecia aquele serviço, que ele não sabe quem é o prestador. Então, o primeiro passo a ser dado, e que foi tomado em 2016, iniciou o trabalho ali já no março do ano passado, foi fazer um censo para catalogarmos de forma estruturada todos os serviços prestados pela administração direta, autarquias, fundações, e chegamos agora sim a este universo de 1.740 serviços, o que significou, inclusive, pactuar com os 220 órgãos que participaram da pesquisa, o conceito de serviço prestado ao cidadão. Nem todos os órgãos têm serviços prestados diretamente ao cidadão, por isso, esses 1.740 são ofertados por um conjunto de 85 órgãos federais, que não corresponde ao universo dos órgãos federais. Aqui nós ainda não temos, por exemplo, as universidades federais, os institutos federais de educação, porque estas instituições são similares e prestam o mesmo serviço. Então, eu tenho que tomar cuidado para não computar o mesmo serviço várias vezes. A expedição de um diploma de graduação é um serviço só, prestado por 100 instituições de ensino no país, mas eu estou falando de um único serviço. Então, por isso, com essas instituições, nós estamos fazendo a terceira etapa deste censo, que se trata dos serviços que não são prestados por um único órgão, mas por vários órgãos. Esses 1.740 serviços, ali eu gostaria de chamar a atenção para algumas informações, mostraram que nós temos uma realidade em que apenas 7% deles são prestados na forma de autosserviço. O cidadão vai lá e ele consegue obter o que ele precisa sem a intermediação de ninguém do Estado, de nenhum servidor público, não precisa de orientação. O canal é tão fluido que o cidadão consegue lá resolver a situação dele diretamente. 24% dos serviços são oferecidos de forma digital. O cidadão, pela internet, submete a sua requisição e também pela internet ele recebe o retorno da sua demanda. 44% dos serviços são oferecidos de forma parcialmente digital. Vou dar aqui um exemplo, talvez o mais conhecido deles, a emissão do passaporte. Toda a etapa preparatória à emissão do passaporte é feita de forma digital,
mas a coleta dos dados biométricos ainda precisa ser feita de forma presencial numa das unidades de atendimento da Polícia Federal. Poderemos chegar a um momento em que as ferramentas tecnológicas vão permitir que o cidadão consiga ter a sua digital colhida pelo celular. Mas há também aí o outro prato da balança, que são os requisitos de segurança que precisam estar associados a esse processo, de modo que isso possa ser feito sem o risco das fraudes. E ali o nosso olhar mais preocupante, que são para aqueles que não têm nenhum percentual de digitalização, nem mesmo parcialmente, ou que se resumem à entrega de informações, de orientações ao cidadão. De posse desse olhar agora, deste censo, é que nós definimos uma estratégia unificada de transformação de serviços para mudar esta realidade que nós temos aí. 1/3 dos nossos serviços, 30% dos nossos serviços, ainda são prestados no balcão. E se são prestados no balcão, muito provavelmente induzem o cidadão à perda de tempo na fila. E se fazem isso, muito provavelmente impõe ao país um custo que deveria ser evitado. Na digitalização dos serviços, nós tomamos o cuidado de aplicar um modelo de custos que é adotado pela OCDE, que também é adotado pelo BID, chama Standard Cost Model, em que cada atividade que o cidadão ou a empresa precisa realizar para ter aquele serviço, para obter o serviço prestado pelo governo, é transformado em custo monetário. Alistamento militar. Nós colocamos o custo do jovem ir da casa dele até a junta de serviço militar, o custo do transporte, ida e volta, vai para dentro da planilha. Se ele trabalha, o custo do dia de trabalho dele vai para dentro da planilha. O governo mantém servidor para fazer o atendimento presencial, vai para dentro da planilha para custo de governo e não como custo da sociedade. Então, tudo isso é tabulado e depois nós comparamos com o mesmo custo desse mesmo serviço oferecido de forma digital. Então, o cidadão que vai fazer o alistamento militar não tem mais que ir à junta, ele faz isso pela internet, risca o custo do deslocamento. Se ele, em vez de perder o dia inteiro para o alistamento, ele só perdeu 20 minutos, eu faço o prorata dia e tabulo aquilo só para 20 minutos. E aí eu chego na economia em reais para a sociedade e para o governo de cada serviço digitalizado. Aqui um percentual do que os órgãos demandam. A maior parte demandam a automação de formulários e de processo. E isso mostra que este trabalho é um trabalho que não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. E essa analogia tem que ser interpretada exatamente com o sentido da comparação. Nós não vamos digitalizar os 1.740 serviços até o final do ano. Estou sendo bastante transparente com todos os senhores, porque este é um trabalho que o Uruguai, que é um país muito menor que o nosso, levou 10 anos para fazer. Emirados Árabes Unidos, que é um país muito menor que o nosso, levou 6 anos para fazer. O nosso país pode chegar ao patamar que hoje está o Uruguai, ao patamar dos países nórdicos, se não abandonar esta agenda. Esta é uma agenda que tem que transcender este governo, ser abraçada como uma agenda de Estado. Eu falava isso com o Gastal, quando ele esteve comigo lá na Secretaria de Tecnologia da Informação, num rápido período em que eu passei por lá, quase como um apelo meu. Isso tem que ser abraçado pelos senhores como uma agenda de Estado. Nós não podemos permitir que em 2019, com a chegada do novo governo, o país caia naquela tentação de apertar o botão do reset e a gente começa tudo de novo. Este censo que hoje gerou esta planilha, esta massa de dados dos 1.740 serviços, foi um esforço de quase 2 anos. Isso não pode ser jogado fora, não pode ser ignorado. Há serviços que levam 4 meses para serem digitalizados, cada um. É um trabalho que exige olhar o processo todo por dentro e eliminar etapas que não fazem sentido, porque senão nós vamos tirar a burocracia do balcão e levar a burocracia para a internet. Há sempre aquela fala, cuidado para não digitalizar a burocracia. Então, tornar o serviço digital é torná-lo simples, intuitivo, prático e rápido. A estratégia
a que eu me referia é uma das 3 frentes que o Daniel disse que o Ministério do Planejamento conduz, atende por este macroprojeto chamado Plataforma de Cidadania Digital. Eu não quero me estender muito, eu vou passar muito rapidamente pelas suas 5 dimensões. Primeira dimensão, porta única. Todo o país segue este roteiro, todos. Significa, o cidadão não tem a obrigação de saber quem é o prestador de serviço. O cidadão tem a obrigação, ou a empresa, de saber o que ele precisa. Então, todas as informações ficam num lugar só. Amanhã o presidente fará o anúncio do novo portal de serviços. Um portal que traz, daqueles 1.740, 1.661 serviços. Esse portal ele tinha, até 2 anos atrás, 500 serviços. Desses 500 serviços, 200 não eram serviços. Eram, por exemplo, fazer o download do formulário. O download do formulário não é o serviço, é uma etapa de algo que pode ser o serviço. Então, nós pactuamos com o governo inteiro o conceito de serviço público. Daquela lista inicial de 500, só ficaram 300, e 1.300 serviços já foram acrescidos a esta lista inicial, de modo que, se os senhores entrarem hoje no serviços.gov.br, lá encontrarão informações para todos esses serviços. 520 deles já são totalmente digitais, o que mostra que nós temos mais de 1.000 serviços para serem digitalizados. Queremos que 100 desses 1.000 novos serviços sejam digitalizados até o final do ano. 38 já o foram até agora, no mês de maio. Serviços grandes e serviços pequenos, de emissão de passaporte a alistamento militar, que são serviços que atingem milhares de pessoas por ano, até o serviço de viajar para fora do país com animal de companhia, que exigia de cada pessoa ir até 4 vezes ao aeroporto só para levar papelada. Pior do que isso, comprometia a força de trabalho de mais de 200 médicos veterinários que, na verdade, não faziam exame veterinário em animal algum, porque o exame tinha que ser feito fora dessa estrutura de atendimento. Era apenas para checar a documentação. Além deste único portal, eu tenho que ter um login único. Hoje, o cidadão que tenha, pai de família, que tem um filho em faculdade, ele administra uma senha no FIES. Outra senha na Receita Federal, para o ECAC, outra senha no Tribunal Superior Eleitoral para obter as informações do seu título de eleitor, outra no Ministério da Saúde e outra lá no Ministério do Trabalho para fazer o registro das informações do e-social. Nós vamos ter aquela situação de termos que ter um programa de computador para administrar todos os logins e senha. Então, isso é resolvido pela estratégia do login único. Solicitação eletrônica e acompanhamento de serviços, na medida do possível, ao entrar no portal de serviços, resolver lá mesmo a sua demanda. Esse que eu me referi de viajar com animais de companhia para fora do país, já é feito por lá. Uma avaliação dos usuários, para que a gente saiba exatamente o que precisa ser melhorado, e um back-office, né, uma informação para os gestores de quais são os serviços mais acessados, tempo de atendimento, todo o olhar estatístico de como isso está funcionando. E aqui 2 exemplos rápidos da aplicação deste princípio, da Plataforma de Cidadania Digital e da digitalização de serviços para o ambiente das compras governamentais. Primeiro é este painel de preços. O Abdo, por exemplo, já viu essa apresentação, né, Abdo, lá numa das reuniões do Comitê Nacional de Desburocratização. O painel de preços completou 1 ano agora no mês de abril. Nós chegamos à marca de 1.300.000 acessos. Esse painel ele é acessado, em média, 8.000 vezes por dia, e ele fez com que a pesquisa de mercado que os órgãos precisam realizar na etapa prévia à licitação deixasse de demorar 15 dias nas compras simples, 3 meses nas compras complexas, para 7 minutos. Hoje, uma pesquisa de mercado de qualquer bem é feito em 7 a 10 minutos, porque é feito por meio deste painel que tabula os preços praticados por todos os órgãos da administração em todas as compras realizadas de 2016 para cá. E aqui a gente começa a entender um pouco a economia de recursos que nós podemos obter com ferramentas dessa natureza. Os setores de licitações dos ministérios, que já tinham pequenos exércitos, hoje são setores mais enxutos, uma quantidade menor de pessoas, e conseguem fazer isso num tempo mais rápido. Imagina a situação, ministro, a gente já viu isso nos noticiários várias vezes, de um hospital que falta medicamento.
Aí ele vai lá, um órgão de imprensa faz a matéria, e aí o hospital fala, não, nós já estamos licitando, a expectativa é de que a gente consiga comprar isso em 3 meses. 3 meses para um hospital? Imagina o dano social causado por um hospital que fica 3 meses sem um medicamento. Quando nós apresentamos o painel de preço no ano passado, nós fizemos questão de simular com um medicamento. Nós não simulamos com caneta, com água, com café, com papel. Escolhemos um medicamento para mostrar que o painel retorna o preço de referência daquele medicamento em 7 minutos. A outra aplicação vai ser lançada daqui a 30 dias, é o SICAF 100% digital. Qualquer empresário que queira participar de licitações com o governo, ele precisa, hoje, ir ao cartório, providenciar a documentação, tirar cópia, autenticar, levar até uma unidade de atendimento. Aí um servidor vai conferir o material impresso com o que está registrado no sistema e nós estamos eliminando toda essa cadeia. Primeiro que o decreto 9094 elimina a obrigatoriedade tanto de autenticação de documentos quanto de reconhecimento de firmas. Processos que só serão exigidos se houver lei específica que obrigue esse tipo de segurança jurídica. Transação imobiliária, coisa do gênero. Mas, para os propósitos do que o SICAF se propõe, nós estamos eliminando toda essa cadeia. E estamos também desativando 1.800 unidades cadastradoras que hoje congregam 4.000 servidores públicos que serão destinados para outras atividades. 4.000 pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo para conferir papelada. Então, isso será substituído por um processo feito pela internet. Aquilo que hoje é levado a uma unidade cadastradora será feito por upload de documentos. A segurança jurídica que nós vamos exigir é que isso seja feito por certificação digital, algo que qualquer empresa com mais de 3 funcionários hoje já é obrigada a ter, então isso não impõe ônus. A 90% das empresas que estão cadastradas lá, de modo que a gente espera, sim, que também esta parte do processo seja simplificada. Nós já fizemos o estudo. A empresa que tem uma participação modesta nas licitações gasta R$ 1.900 por ano só com esta etapa de registro da sua empresa dentro do SICAF. Isso é para cair para um custo de R$ 90 por ano, que é o custo de um token, de um certificado, para quem precisar comprar. Quem não precisar comprar não vai ter custo nenhum. O alistamento militar, que não está aqui, representou uma economia de R$ 300 milhões, dos quais 120 milhões para os jovens, são 1.800.000 jovens por ano que se alistam, e 180 milhões para o Estado, que também vai desativar uma grande quantidade de juntas de alistamento militar. Um pouco do custo do Brasil está nisso, em estruturas que não fazem mais sentido. Nós precisamos suprimir para dar lugar para estruturas mais modernas. Desculpem a extensão da apresentação, ministro, mas acho que eram números importantes. Obrigado.